Entrevista do dia. E por causa da pandemia, médicos estão sendo obrigados a atuarem fora da área de especialidade. Eles vivem um dilema ético, sob risco de cometerem erros por imperícia e também serem incriminados civil e penalmente. Ao mesmo tempo, a recusa de atendimento pode incidir em negligência. É sobre essas questões que vamos conversar agora com o advogado especialista em direito médico e da saúde, Renato Assis. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Leonardo Mendes, um bom dia aí para todos os ouvintes da Rádio Super Notícias. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agradecemos muito mais uma vez a sua participação. Doutor, a gente tem percebido aí que os médicos, eles estão sob forte pressão para fazer atendimentos. A gente vem trazendo aí nos últimos dias, né? Alguns aí estão sendo até obrigados a receitar cloroquina, hidroxicloroquina, mesmo sem a necessidade, sem essa comprovação de que esses remédios são eficazes. O que pode acontecer se um médico ele prescrever um medicamento que não faz um efeito ou tem uma reação adversa, ou se ele não prescreve e pode ser acusado aí de negligência? Bom, no ponto dos medicamentos, o médico ele tem a prerrogativa. Quem investiga os casos, quem examina os pacientes é o médico, e ele receita o medicamento que ele entender mais adequado para o caso, né? Então, desde que o médico ele exerce essa prerrogativa, essa liberdade profissional que ele tem, o médico está absolutamente seguro. Eu não vejo uma obrigação de atender a uma determinação ou outra sobre qualquer medicamento, né? O grande ponto nosso é a questão dos médicos atuando fora da especialidade. Esse que é o grande drama que os médicos têm vivido. São mais do que nunca heróis aí da era moderna, principalmente na pandemia, têm vivido um grande drama e um grande dilema ético em atuar fora da especialidade, né? Onde de um lado você tem a obrigação e a necessidade de salvar vidas, e de outro lado você trabalha no liame ali de um erro médico, de um ato de imperícia por não ter todo o conhecimento profundo, por exemplo, na atividade de intensivista, e muitos estarem até médicos recém-formados atuando como intensivistas aí por conta da ausência de profissionais dessa especialidade. O senhor tocou num ponto importante, porque a intubação não é um procedimento rotineiro, né, doutor Renato? Os médicos, eles se especializam em determinadas áreas e não são todos que estão ali aptos a fazer uma intubação, colocar um oxigênio dentro do corpo humano, enfim, ali tem peculiaridades, até mesmo em relação aos medicamentos, que precisam ser observadas, né? Com certeza, nós temos hoje no Brasil cerca de 8,2 mil intensivistas. É uma especialidade, os médicos estudam, se aprofundam no tema para cumprir com essa necessidade. Nós temos cerca de 8 mil intensivistas, quando a necessidade, segundo o Conselho Federal de Medicina e a AMB, é de cerca de 40 mil intensivistas, né? Então, muito se fala sobre a abertura de vagas, né, a disponibilização de recursos financeiros pelo poder público, a abertura de vagas de UTIs, mas não adianta ter dinheiro, ter abertura de vagas, equipamentos necessários, respiradores, e não ter os intensivistas. Nós temos o caso até de São Paulo, né? Em São Paulo, nós temos um intensivista para cada 4.900 cidadãos. É muito pouco. Nós temos o caso da cidade de Ribeirão Preto, que me foi passado aqui hoje cedo. O HC de Ribeirão Preto tem 82 leitos de UTI, 92 respiradores, né? Foi um investimento aí total de 65 milhões de reais. A maioria está desativado por falta de intensivistas. Então, realmente, nós vivemos um drama, né? E como que o poder público, como que os hospitais, na verdade, têm resolvido isso? Trazendo médicos de outras especialidades, muitos médicos jovens recém-formados, né? Eu ouvi o caso hoje cedo de uma residente de pediatria. Então, ela estudou, ela se preparou e fazia uma residência para ver a vida acontecer, né? E hoje ela está atendendo numa UTI, vendo milhares de pessoas morrer, se desdobrando em meio ao cansaço, recebendo orientações em cima da hora de intensivistas que a orientam. Ainda é uma médica que nós podemos dizer que tem a sorte, né, de ter intensivistas ao lado orientando, mas é uma informação que vem muito em cima da hora, é uma orientação que vem muito em cima da hora, e realmente é uma situação muito complicada em que se encontram esses profissionais.
Complementando essa informação, Renato Assis, o Conselho Federal de Medicina aponta que apenas 1,7% dos médicos com registro profissional tem título de intensivistas, o que equivale a cerca de 6 mil profissionais, quando necessário seriam mais de 40 mil, segundo os cálculos aí dos conselhos regionais de medicina. E um outro agravante de uma denúncia que nós tivemos ontem, né? Que os kits intubação que estão chegando no Brasil nesta semana estão vindo aí com rótulos em mandarim, ou seja, os médicos ainda ficam sob uma forte pressão, sem a certeza de que o medicamento que ele está aplicando ali na intubação é realmente o mais adequado, já que nem a bula, nem o rótulo ele consegue ler, né? Renato, como que o médico ele pode se precaver para evitar erros e também sofrer aí judicialmente e criminalmente caso alguém tente responsabilizá-lo? Essa é a grande questão, esse é o grande problema com o qual convivem os médicos, né? No caso dos intensivistas, no caso de todos os médicos em condições normais de temperatura e pressão, então vamos esquecer aí durante esses segundinhos aqui a pandemia, os médicos já vivem um drama, porque hoje em dia a judicialização da saúde, a judicialização de casos contra médicos não depende necessariamente de um erro, mas sim de uma insatisfação da parte do paciente. Eu tenho inúmeros casos de ações contra, por exemplo, cirurgiões plásticos, onde o paciente busca a colocação de uma prótese nos seios e ajuiza uma ação por causa da cicatriz. Mas é óbvio que você vai ter uma cicatriz após uma cirurgia de colocação de prótese. Então hoje as insatisfações é que geram as ações judiciais e não os erros. Agora voltando para a pandemia, né? Quando você atende em situações de urgência, aí a gente não precisa nem colocar no prisma dos médicos jovens que não são intensivistas, mas até dos intensivistas. As pessoas estão morrendo. As escolhas que eles têm que fazer é de quem vive e quem morre, quem vai ser entubado, quem vai continuar na fila, né? Quem vai usar ou não o respirador. Então é muito difícil tomar essa decisão, uma decisão técnica, né? Nem todos estão preparados para tomar essa decisão técnica, né? Os não intensivistas atuando aí sob orientação, e as responsabilidades são grandes. Então, a existência de uma eventual insatisfação, independente de um erro, ela é totalmente latente, pode acontecer a qualquer momento. Sobre a administração de medicamentos com bula em mandarim, né, com rótulo em mandarim, a gente chegou no cúmulo do absurdo, né? Mas é uma boa iniciativa, esses medicamentos foram doados pela China, né? A gente tinha falta dos medicamentos aqui. Então já existem iniciativas aí das entidades da classe médica para a tradução dessas bulas. Mas até a tradução é mais uma escolha complicada para os médicos, utilizar ou não utilizar aquele medicamento. Isso pode induzir também a um erro, a aplicação de um medicamento equivocado. É mais uma decisão, mais uma escolha muito difícil da parte dos médicos, dentre várias outras. Um ponto muito importante de ser abordado também, Leonardo, é a questão da situação de estresse, de cansaço dos médicos. Então, entre intensivistas e não intensivistas atendendo nessas urgências, nós já temos um ano de pandemia e a situação pessoal, psicológica deles é terrível. Um estudo aqui da AMB indicou que 9 a cada médicos já apontam aí sintomas negativos pessoais. Nessa pesquisa, 64% apontou uma grande ansiedade, 62% estresse, 54% exaustão física e emocional, 34% mudança de humor e 27%, olha a gravidade, dificuldade de concentração. Então, para conceder uma entrevista, para dirigir, para qualquer atividade nossa do dia a dia, já é necessário concentração, descanso para que essa atividade tenha uma efetividade, né, decisões bem tomadas. Agora imagine um médico atendendo nessas condições numa UTI. Realmente é uma situação muito triste que coloca, né, os nossos heróis, os médicos, em uma situação muito grave, e eles precisam da nossa compreensão, da nossa ajuda, do nosso apoio, e não de dedos apontando eventuais erros, né, principalmente quando o erro nem acontece. O que é apontado é uma mera insatisfação. Pessoas morrendo gera insatisfação. Pessoas esperando na fila enquanto outras são entubadas gera insatisfação. É realmente um drama aí que vivem os médicos. É importante o senhor tocar nesse assunto porque a gente tem visto aí que a pressão está para
para todos os lados, né? É claro que o paciente, o parente que está ali na porta do hospital, ele quer que o seu familiar saia vivo ali daquele ambiente. E nem sempre isso é possível e acaba recaindo sobre o médico como se ele não tivesse feito alguma coisa que pudesse salvá-lo. Só que essa pressão psicológica não é a área do senhor propriamente dita, mas essa pressão psicológica também sobre o ser humano, sobre o médico que está ali dentro, acaba acarretando problema de saúde, problema familiar, vários outros problemas, não só jurídicos, né, doutor? Sim, nós temos um índice cada vez maior, isso já era um problema antes da pandemia, mas nós temos um índice cada vez maior de médicos acometidos pela síndrome do burnout, que significa a queima total de energia, né? É o estresse no seu nível máximo. Então, é uma doença, né? É uma doença crônica, decorrente do trabalho, e cada vez mais médicos têm sido acometidos. Então, nós já temos poucos intensivistas, né? Temos aí uma medida muito menor do que o necessário, era necessário 40 mil. Aí nós temos inconsistência de dados, né? O Conselho Federal de Medicina aponta 6,2 mil, já a Associação Mineira a Associação de Medicina Intensiva Brasileira aponta 8,2 mil, né? Ainda assim é um número muito, muito abaixo, né? Um dado de 1,6 ou 1,2, dependendo do órgão, né, do dado de cada órgão, de médicos intensivistas. A síndrome do burnout tem afetado esses médicos e providências são necessárias, né? Já existia antes da pandemia essa deficiência do número de médicos intensivistas e é necessário, obviamente, políticas públicas, né? Um incentivo aí à investidura de cada vez mais profissionais nessa especialidade médica. Isso pode vir através de bolsas de estudo, vagas de trabalho com remuneração adequada. Então, mais uma vez, faltam políticas públicas. Essa falta de intensivistas, ela não é acidental, ela é uma falha, né, estrutural do nosso sistema de saúde. Nós conversamos com o doutor Renato Assis, ele é advogado, especialista em direito médico e da saúde. Renato, mais uma vez, muito obrigado aqui pelas suas contribuições e por chamar a atenção também para a preocupação com a saúde e também com as questões éticas e jurídicas da classe médica. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Leonardo Mendes, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Super Notícias.